Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quando nós olhamos para os ensinos de Jesus, a gente não vê ele ensinando meio termos para nós. Jesus, ele é radical nos seus ensinos. Ele diz que se você não andar de acordo com os ensinos dele, você não é capaz de andar de uma forma que você seja abençoado e de que o reino de Deus seja pregado e o nome de Jesus seja louvado. Então, se nós queremos andar conforme o Senhor Jesus nos ensina, nós temos que tomar atitudes radicais. Devemos ser radicais. A gente fala radical hoje, né, é meio estranho, mas quando esse assunto se dá no reino de Deus, não é possível nós andarmos com Jesus e querer espelhar a graça de Cristo se nós não formos radicais em nossas decisões que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Eu vou ler só um versículo. Geralmente a gente lê os dois versículos que está aqui. Nós lemos o verso 13 e o verso 14, mas eu quero me ater tão somente nos versos 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que aqui está. Continua a falar ao nosso coração. Tenha misericórdia da nossa vida e que ela produza a transformação que o Senhor requer em cada um de nós. No nome de Jesus. Nós somos sal da terra. E eu vou bater no martelo aqui sobre uma coisa que você já sabe. Nós já sabemos, já ouvimos mensagens sobre esse texto de forma bastante detalhada. Eu vou bater no mesmo assunto, dizendo que o sal ele é antisséptico. Ele impede a decomposição de uma carne. Se nós queremos cuidar para que uma carne não apodreça, porque a carne em si, ela já está morta, né? Então você precisa cuidar para que ela não entre em decomposição. Então você faz o quê? Você salga ela, você esfrega o sal. O sal tem a propriedade de preservar os alimentos da decomposição. O sal impede a putrefação de uma carne. Por isso que a gente usa sal quando nós queremos comer carne seca. Quando não se tinha geladeira, era assim que conservava as carnes, né? Era feito no sal para que pudesse evitar a sua decomposição. Quando nós olhamos aquilo que Jesus fala para nós, ele está dizendo o seguinte, que a presença da igreja neste mundo refreia a decomposição deste mundo. A presença da igreja nesse mundo, ela refreia o mal. A influência da igreja impede que esse mundo se deteriore. A conduta correta dos crentes impede que a sociedade fique completamente apodrecida. E nós vivemos numa sociedade assim. A única forma de nós preservar esse mundo, a única forma de preservar esse mundo, e esse mundo ainda não foi destruído por causa da igreja de Jesus.
A igreja de Jesus, ela tem um papel primordial de ser aqueles que vão impedir que este mundo se decomponha. A minha influência, a sua influência, como um crente fiel a Deus, que busca fazer a vontade do Senhor, tem que entender que nós precisamos não só isolar desse mundo, mas nós precisamos estar no meio deste mundo. No meio, para que a nossa vida possa preservar aquele ambiente onde nós estamos. O crente tem que fazer a diferença. O crente tem que estar no meio de uma sociedade corrompida, mostrando os valores de Deus. De que forma? Vivendo uma vida santa, vivendo um casamento abençoado, aonde não haja a falta de respeito, aonde não haja a falta de amor, aonde não haja traição. É assim que nós temperamos e salgamos este mundo, preservamos, mostrando os valores do reino de Deus, ao contrário deste mundo, que quer destruir tudo isso que eu falei para você. Ao contrário deste mundo que acha que família é irrelevante. Ao contrário desse mundo que diz que o conceito de pai e mãe deve ser apagado das escolas. Isso não importa mais. Isso é para o mundo arcaico. Hoje não. O mundo é um mundo novo. O mundo está cada vez pior. O mundo caminha para total destruição. Ainda não foi destruído por causa da igreja de Jesus. E nós precisamos não nos isolarmos. Às vezes nós temos a vontade de isolar, né? Da vontade de morar longe, de ficar longe. Não, nós temos que estar no meio, pregando o evangelho, vivendo vida santa, demonstrando às pessoas o que era uma vida transformada e renovada na presença do Senhor. Porque senão o que vai acontecer? Nós perdemos a função que nós temos de preservar, de salgar este mundo com a verdade do evangelho. Em segundo lugar, vou falar algo que você já sabe, que o sal, ele dá sabor no alimento. Né? Ele dá sabor. A presença do sal no alimento, ele dá prazer em comer. Quem já comeu comida de hospital aqui? É uma delícia, né? Geralmente a gente pede para alguém de fora trazer um sal, né? Quando a enfermeira vira as costas, a gente põe um salzinho para ficar tragável, porque não se pode com sal. E realmente não pode. Quem está doente não pode com sal. E esse mundo está doente. Esse mundo está doente, ele não pode, ele não quer experimentar o sal, porque esse sal, ele vai trazer algo que o nosso coração não quer e que o inimigo não quer, que é os valores do reino de Deus. E nós precisamos, através da nossa vida, através da nossa família, através do seu casamento, para que as pessoas possam ver a sua vida e você possa refletir, através da sua vida, a graça de Jesus. A paz no seu casamento, o entendimento com os seus filhos, a harmonia no lar. As pessoas veem isso e as pessoas querem isso. Mesmo que elas não queiram Deus ou não conheçam Deus, elas querem isso. Eu já contei para os irmãos aqui, que eu vi uma vez uma família que estava sendo batizada e o pastor perguntou, estava toda a família inteira, lá para ser batizada. Naquele momento de dar o testemunho do batismo e tal, e o pastor perguntou, por que vocês decidiram, todo mundo da família, se batizar? E ele falou assim, porque nós conhecemos a Jesus através do nosso vizinho, do outro lado da rua, que é uma família aqui da igreja. E eu comecei a observar o comportamento daquela família, a união daquela família, a harmonia daquela família, a alegria daquela família.
E eu disse para minha esposa, eu quero que a nossa família seja igual àquela família. E eles foram lá conhecer qual era a razão da alegria daquela família. E aquela família pôde discipular aquela outra família. Por isso que eles resolveram aceitar Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Nós precisamos dar sabor, demonstrar ao mundo que só na presença de Jesus é que nós podemos ter alegria verdadeira. É só na presença de Jesus que nós podemos ter paz. É só na presença de Jesus que nós podemos ter equilíbrio. Porque equilíbrio e paz e alegria faz parte do fruto do Espírito. E só quem tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que cumpre o seu papel como sal, é que pode expressar esses gomos, esse fruto, que é o fruto do Espírito. Por isso que a igreja foi chamada para demonstrar ao mundo o amor de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento e ter a salvação em Jesus, para que elas sejam temperadas com a graça do Senhor Jesus. Mas eu podia dizer para você também, algo que você já sabe, que uma boa feijoada, às vezes pesada um pouquinho no sal, provoca sede. E o sal provoca sede. E nós precisamos viver neste mundo caído e aprender que as pessoas têm sede de Deus. E elas querem experimentar isso que nós temos. O sal tem essa capacidade de fazer com que você possa buscar água. E nós temos que, através da nossa vida, provocar a sede nas pessoas para que elas possam experimentar a água a qual elas vão beber e nunca mais terá sede, que é o nosso Senhor Jesus. Ele sim é a fonte de água viva que pode transformar a vida de qualquer indivíduo que busca a presença do Senhor. E em quarto lugar, eu podia dizer para você que o sal, ele precisa conservar as suas propriedades. Ele precisa conservar a sua salinidade. Porque embora o sal ele conserva a carne, ele mesmo pode ser contaminado. Ele mesmo pode ser insípido. Ele mesmo pode perder a sua eficácia. Ele mesmo pode perder a sua capacidade, ele pode se tornar impuro, e sendo impuro, ele vai se tornar inútil. Não serve nem para adubo. O texto diz que ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui é que está o ponto-chave que nós precisamos pensar. A salinidade do cristão é o caráter transformado pela graça de Deus. Ele manter-se puro, ele manter-se limpo, precisa de que ele esteja aos pés de Jesus. E tudo isso que ele vai fazer, no que nós dissemos até aqui, é feito pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós não podemos calar o Espírito. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito. Por isso que nós não podemos agir de forma com que às vezes o Espírito fala ao nosso coração, mas nós não ouvimos, porque os nossos pecados impedem de ouvir a voz do Espírito. É por isso que nós devemos estar atentos e sermos, sim, radicais com aquilo que o mundo nos oferece. Quando você lê o Sermão do Monte,
É exatamente isso que Jesus ensina para nós. Se temos que ser sal da terra e não perder a sua propriedade, nós precisamos nos ater a algumas orientações que Jesus nos dá. E eu quero dar só um exemplo. O verso 29 do capítulo 5, Jesus diz o seguinte para nós: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Vamos falar só do olho, não vamos falar do outro texto que fala sobre as mãos. Mas pensando um pouquinho, vamos pensar no que eu e você estamos olhando. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar no que os crentes de Jesus, deste mundo, eles estão olhando. O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Nós temos aí celulares, nós temos aí Netflix, nós temos seriados, e a gente começa a olhar estas coisas. A maioria dos filmes, seriados, eles estão cheios de conotação sexual e violência. A maioria deles. Um dia eu estava em casa assistindo um desses canais, um sábado. A gente nunca assistiu seriado, eu e a Clarete. E passamos um canal e tinha dois casais. Estavam jantando assim, na sala, as crianças estavam dormindo no sofá. Duas famílias, normais. Achei que era normal até ali. E aí, os homens falaram, aí deixou de ser normal. Os homens falaram que ia lavar louça, né? E eles juntaram as louças sujas, estavam lá limpando a cozinha, batendo papo, e as mulheres foram lá para o quarto, que elas foram conversar alguma coisa, tal, e de repente saiu um beijo entre as duas. Clarete olhou para mim e falou: que é isso? Eu falei: eu não sei de nada, eu só coloquei aí, mas já estou tirando. E tem essa conotação, tem a conotação homoafetiva também. É só você colocar, todos os filmes têm. A sua grande maioria, a conotação sexual é muito grande. A violência, então, quando eu era criança, eu assistia um filme, o cara dava um tiro aqui, o outro já caía lá, virado de costas para não mostrar onde o cara tirou. Não tinha nem sangue. Hoje em dia, os filmes, aparece a bala indo, entrando no corpo do cara, furando ele por dentro, quebra o osso e sai nas costas e vai embora. Isso fez algo para nós que às vezes a gente não nota. Nós banalizamos a morte. Quando você liga a televisão, naqueles jornais que você torcer sai sangue, né? Você vê tanta coisa morte que aquilo vai te banalizando, aquilo vai esfriando o seu coração, você vai perdendo a sensibilidade. Essas coisas têm entrado dentro da nossa vida. O mundo, irmãos, ele vive no esgoto. É um esgoto aberto o mundo. E nós, como os crentes, às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, eu não estou participando disso, eu só estou olhando. Eu só estou olhando. Aí você começa a olhar que o mundo é um esgoto. Quem já nadou em esgoto aqui? Já nadou em esgoto? Eu acho que ninguém aqui já nadou em esgoto. Mas se nadar, tem que fechar a boca, né? Porque se entrar na boca, te contamina. O mundo, irmãos, é um esgoto. E nós estamos neste esgoto. E nós precisamos falar de Jesus. E enquanto nós falarmos, nós não seremos contaminados. Mas a partir do momento que a gente começa a compactuar com essas coisas, com este mundo e com tudo que o mundo oferece, a gente vai se contaminando. Basta você olhar um programa como esse que passa aí, chamado Big Brother. Um bando de gente desocupada que só sabe fazer uma coisa: enganar o outro e apresentar sexo no horário nobre. E tem muito crente assistindo essas coisas, infelizmente.
Infelizmente. E isso vai entrando em nós de tal forma que você começa a olhar e começa a ver que isso, se nós não tivermos cuidado, isso vai entrando dentro de nós. É muito complicado nós compactuarmos com essas coisas, nós ficar olhando para essas coisas. Lucas capítulo 11, o verso 34 e 35 diz o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que entra nos nossos olhos. Quando Jesus fala, arranca, Jesus está dizendo, tira essas coisas da sua frente. Para de olhar. Se você está fazendo uma situação, está assistindo alguma coisa, está olhando alguma coisa, está lendo ou vendo alguma coisa, e você pensar, será que Jesus estaria compactuando com isso aqui? Se você tiver dúvida, sai. Sai, é isso que Jesus está falando, não olha. Preserva você, preserva a sua família, preserva o seu coração. Deixa que os seus olhos possam pousar sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que agrada o Senhor, que a sua mente possa se encher das coisas do alto. Paulo ensina isso para nós. Pensemos nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo, para que a nossa vida possa realmente cumprir a função a qual nós somos chamados, de sermos sal. Por isso que Jesus é radical. Jesus está dizendo, se você quer compactuar com este mundo, você se tornou insípido. E o insípido não deixa de ser sal. Ele é sal, mas perde o sabor. Ele vai viver neste mundo, o crente que não vive uma vida santa na presença de Deus, ele não vive de acordo com a vontade de Deus, ele sofre, irmãos, porque o mundo não te quer. E o mundo vai humilhar você, e o mundo vai pisar em você. E você vai ser uma vergonha para o Evangelho. Então nós precisamos andar na presença do Senhor, ouvir, irmãos, ouvir a palavra, ouvir na escola bíblica que o professor ensina, ouvir o que o pastor ensina. Às vezes nós ensinamos, quando a pessoa vai fazer, faz tudo errado. Aí depois a pessoa chega, fala, pastor, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu falei, eu sei, em cima do pescoço. Só que às vezes tem cabeça, mas parece que não tem cérebro. Não pensa. Pensa com o coração. E o coração é mau. Por isso que o nosso culto tem que ser um culto racional. Eu tenho vontade de fazer isso. Meu coração quer fazer isso. Mas Deus não quer que eu faça isso. Pensei. Não estou agindo com o coração. Estou pensando, Deus quer que eu faça isso. Mas o meu coração está aqui. Mas mesmo que o meu coração está aqui, eu vou fazer isso aqui. Aí você está adorando a Deus. Quando você diz não para o seu coração e diz sim para a vontade do Senhor. E às vezes nós pensamos que viver como sal insípido, e às vezes nós nem achamos que somos sal insípido. Aliás, quem está em pecado nem acha que está em pecado. Ele acha que a mensagem nem é para ele, a palavra não é para ele. Ele pensa que a sua vida está muito boa. Ele pensa que está tudo certo. Se está tudo dando muito certo para ele, e se está tudo tendo sucesso, seja na vida profissional, ou seja na sua vida de família, e acha que está tudo muito bem, ele vai dizer, tudo bem, eu não sigo tudo aquilo que Jesus fala, mas eu estou bem. Estou vivendo aqui, estou muito feliz. Tenho sucesso naquilo que eu faço. O pior fracasso de alguém é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. E tem muita gente com sucesso neste mundo sendo reprovada por Deus. Crentes
que precisam abrir os seus olhos e fazer a vontade do Senhor. Que precisa pedir perdão, voltar, porque se andar neste caminho, não há santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Se queremos realmente sermos sal da terra, se queremos cumprir a função que Deus nos deu de forma excelente, nós precisamos ser radicais. Santidade não se negocia. Santidade se vive para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua santa e bendita palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, das atitudes, muitas vezes, que desagradam o Senhor. Talvez vivendo áreas da nossa vida, ó Deus, que estão contra a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Mostra o nosso pecado oculto, para que nós possamos te pedir perdão e andar de forma que agrade ao Senhor. Ó Deus, nós queremos ser sal, nós queremos salgar, queremos fazer a diferença neste mundo caído, Pai. E queremos fazer isso com o Senhor, na dependência do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.